O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Vamos cantar o Salmo 23. O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta, de nada terei falta. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta, de nada terei falta. Mesmo quando eu andar por veredas de dor, Ele irá me abraçar, Sua presença e amor não me deixam sozinho. Ele ilumina o caminho. Eu sei que Sua bondade e fidelidade sempre comigo estarão. E voltarei à casa do Senhor. E voltarei à casa do Senhor. Sei que a fidelidade de Deus sempre estarão comigo, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Com este testemunho de fé, iniciamos esse momento de culto no terceiro domingo da Páscoa, chamado também no calendário litúrgico de Domingo da Misericórdia. A casa do Senhor é aqui. A casa do Senhor é aí, onde você está. A casa do Senhor é ali onde o Trino Deus é invocado e seus filhos e filhas ouvem a sua palavra e vivem a partir daquilo que Cristo ensina. Enquanto não podemos nos reunir de forma presencial aqui, nesta casa do Senhor, nos reunimos em oração, nos reunimos em pensamentos, de forma online, para alimentar a nossa fé
com a palavra do bondoso Deus, ali onde estamos, para que fiquemos firmes nele e nos sintamos sempre muito bem cuidados e muito bem conduzidos pelo bom pastor. Em nome e na presença do bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos reunimos em oração e reflexão. Amém. Mesmo tendo Cristo morrido em nosso favor para refazer a nossa ligação com Deus, continuamos sendo pessoas pecadoras. Fazemos o mal que não gostaríamos. Deixamos de fazer o bem que a fé ensina e que Deus espera de nós. Porém, Deus é Deus de misericórdia, e em sua misericórdia, Deus nos acolhe em amor. Deus ouve a confissão sincera do nosso coração. Deus oferece perdão e chama para a novidade de vida. Nosso clamor nesse dia, nesse momento de culto, é que Deus tenha misericórdia de nós e que, através do seu perdão, nos ajude a sermos mais misericordiosos, mais compassivos, mais amorosos, cultivando entre nós valores cristãos que nos levem a viver melhor com Deus, conosco mesmos, com o nosso semelhante e com a criação de Deus. Clamemos pelo perdão e pela misericórdia de Deus, com a canção Tem Misericórdia de Mim, do pastor luterano Osiel Campos de Oliveira Júnior, falecido no último dia 5 de abril de Covid-19. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Senhor, ajuda-me a crer. Tem misericórdia de mim, Senhor, ajuda-me a ver. Senhor, ajuda a amar. Senhor, ajuda-me a ser. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Senhor, ajuda-me a crer. Tem misericórdia de mim, ajuda-me a ver meu irmão, ajuda-me a ver sua dor, ajuda-me a ver teu perdão. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Senhor, ajuda-me a crer. Tem misericórdia de mim. Em Provérbios 28, versículo 13, está escrito: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Sigamos em viva fé, agraciados pelo Deus que acolhe a pessoa pecadora e a ajuda a andar em novidade de vida. Amado Deus, és acolhedor, tens ouvidos atentos a tudo que os teus filhos e filhas elevam a ti em oração com o coração crente. Ensinas com amor o caminho a ser tomado por quem ouve a tua palavra e confessa o teu nome. És o bom pastor, e em Cristo te mostraste capaz de dar a vida em favor da humanidade criada por ti, mas que caiu em pecado e se afastou da tua boa vontade. Somos gratos por tamanho amor e cuidado. Clamamos que nos alimente sempre com a tua boa palavra e com sabedoria cristã,
a ponto de sabermos identificar a tua voz em meio a tantas vozes, de distinguir a tua vontade e a tua verdade em meio a tantas dúvidas e contradições, a ponto de cultivarmos uma fé com raízes profundas e firmadas na tua boa vontade, numa realidade de fé superficial e falta de valores cristãos. Sê tu, ó Deus, a nossa luz e o nosso guia. Por Cristo Jesus. Amém. A primeira leitura bíblica encontra-se em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 até 25. Ali está escrito assim: pois foi para isso que ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor, que cuida da vida espiritual de vocês. O Evangelho previsto para esse dia, indicado também como texto base para a pregação, encontra-se no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 11 a 16 e 27 até 30. E diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor, e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também. E elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrancá-las das mãos dele. Eu e o Pai somos um. Até aqui o texto do Evangelho, e em resposta ao Evangelho lido e ouvido, confessemos a fé que nos une ao bom pastor, que nos une uns aos outros e nos chama a caminhar junto com o bom pastor. Confessemos a fé com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados,
na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada uma de nós. Amém. Queridas irmãs, queridos irmãos em Cristo Jesus, há poucos dias celebramos a vitória de Deus sobre a morte, por meio da ressurreição de Cristo Jesus. O pecado havia entrado no mundo e trouxe junto a morte. Mas Deus, por amor, por misericórdia, socorreu o mundo e venceu o poder do pecado e da morte. A humanidade caída em pecado tinha deixado de ouvir a voz do bom pastor, de seguir pelos caminhos indicados pelo bom pastor. A humanidade havia esquecido de como é bom viver na graça e na luz de Deus. Deus, como bom pastor, se compadeceu das suas ovelhas, do seu rebanho. Deus, como bom pastor, se compadeceu do mundo, sentiu misericórdia pelo ser humano pecador e o chamou de volta. E o caminho de volta para Deus se deu por meio de Jesus Cristo, que no Evangelho desse dia se apresenta como bom pastor. Imagem muito bonita para falar da relação de Deus conosco e para conhecer mais a fundo quem é Deus, como é o Deus que se torna humano, que morre na cruz em Cristo e que vence a morte na manhã da Páscoa, para que aqueles que o confessam e seguem também vençam a morte, também vençam os sinais da morte e tornem-se herdeiros da vida eterna. O salmista, no Salmo 23, fala de Deus como um pastor de ovelhas. Esse Deus que confessamos é apresentado pelo salmista como um pastor de ovelhas que apacenta, que cuida, que reúne, que tranquiliza, que guia e protege com amor todos aqueles que lhe foram confiados. Isso é um bálsamo para a vida.
Isso traz um novo ânimo em tempos difíceis como esses que estamos vivendo. Isso traz um novo ânimo frente a tempos nos quais muitas pessoas têm caminhado por vales escuros e só têm se mantido de pé, porque seguem na certeza de que Deus caminha ao seu lado. Deus sustenta. Deus até mesmo carrega nos braços quando as próprias forças não são mais suficientes. Isso traz alento e isso leva a um olhar renovado para as palavras de Jesus no Evangelho desse dia. Jesus se apresenta como o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus não é alguém que quer se aproveitar do rebanho, mas Jesus tem amor por todos aqueles que lhe foram confiados. E por amor, Jesus dá a própria vida para que as ovelhas reencontrem o caminho, para que as ovelhas voltem para Deus, confiem em Deus e sejam fiéis somente a Ele. Jesus, o bom pastor, conhece as suas ovelhas e as ovelhas também o conhecem muito bem. Ele chama cada ovelha pelo seu nome, mostrando o quanto é próximo delas e o quanto cada uma das ovelhas importa para Ele. As ovelhas conseguem distinguir a voz de Cristo, a voz do bom pastor, entre tantas outras vozes, e o seguem com confiança, com segurança, e sem se deixar desviar novamente do bom caminho. Ao reconhecer em Jesus o bom pastor, as ovelhas sabem que algo bom as espera. É só seguir. E Jesus define esse algo bom como a vida eterna e a certeza de que estão firmemente guardados nas mãos de Deus. Mais uma vez, a palavra de Deus traz alento e alimenta a cada um e a cada uma de nós na fé e na esperança diante dos desafios que têm sido enfrentados. Mas a palavra de Deus também traz um alerta. Ela nos alerta para que não sejamos ovelhas tontas e tolas, que se perdem do rebanho, que se perdem do bom pastor, ficando expostas a todo tipo de perigo. No dia do nosso batismo, fomos chamados e chamadas pelo nosso nome. Deus nos disse: eu te conheço bem, você é meu, você é minha. Você faz parte do meu rebanho, é minha ovelha amada. Escuta a minha voz, me segue, para que a caminhada, mesmo sendo difícil, seja segura e confiante. Não vamos nos perder em meio a tantas vozes que apenas querem gerar discórdia e espalhar o rebanho. Não vamos permitir que as muitas vozes ao nosso redor nos separem e nos espalhem. Somos ovelhas e rebanho do bom pastor, chamado a viver em união, em comunhão fraterna. Vamos ouvir a voz do bom pastor, que é uma voz de misericórdia, é uma voz de amor, de cuidado. Vamos conhecer melhor esse bom pastor, que nos chama, que nos guia, para que possamos avaliar tudo o que é dito e feito a partir do Evangelho, que o próprio bom pastor nos ensina. Certamente nenhum de nós quer se perder pelo caminho, especialmente em tempos difíceis, em tempos confusos e desafiadores,
como esse que estamos vivendo. O bom pastor também não deseja que nenhum daqueles que lhe foram confiados se perca, mas todos tornem-se herdeiros e herdeiras da vida eterna. Por isso, sigamos com ouvidos bem atentos à voz do bom pastor, coração muito aberto e mente muito tranquila frente ao Evangelho de Jesus Cristo, para que tenhamos clareza, para que tenhamos firmeza na fé e esperança em todos os tempos e frente a todos os desafios que a vida tem colocado diante de cada um e de cada uma. Tempos difíceis não espantam nem espalham um rebanho atento que ouve e segue a voz do bom pastor. Tempos difíceis não matam nem destroem a fé daqueles que ouvem o bom pastor e o seguem, porque também ali o bom pastor os guia e os guarda. Basta ouvir, basta abrir coração e mente, basta se dispor a seguir até que tempos melhores sobrevenham. Amém. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Ao banquete em sua casa, muito alegre eu vou. Um lugar em sua mesa me preparou. Ele unge minha fronte e me faz ser feliz, e transborda minha taça em seu amor. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada
minha vida está sempre em suas mãos, e na casa do Senhor eu irei habitar, e este canto para sempre irei cantar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Amado Deus, vivemos na certeza de que Tu és o bom pastor. Ao ouvirmos a Tua voz e seguirmos pelo Teu caminho, nada faltará a nós e aos nossos irmãos e irmãs, porque já aprendemos de Ti a solidariedade, a misericórdia e o amor ao próximo. Vivemos na certeza de que és o Deus do cuidado e da ajuda. Por isso, em oração, confiamos em Tuas mãos todas as situações da vida que precisam de um cuidado Teu, seja por razão de doenças, por luto, por medo, por insegurança, pela perda de emprego e sustento da família, pela dificuldade em sobreviver nesses tempos difíceis. Cuida com amor de cada pessoa e ajuda-nos a cuidar uns dos outros de forma fraterna e solidária. Faz companhia a todas as pessoas enfermas, bem como aos seus familiares, para que firmem sua esperança em Ti e saibam confiar-se inteiramente em Tuas mãos. Vivemos na certeza de que és o Senhor da Igreja. Em toda a história, a fé cristã enfrentou desafios muito grandes. Passamos novamente por um destes momentos de provação. Se é a luz que ilumina nossos pensamentos, nossas palavras e ações, de maneira que a fé se mantenha firme até isso tudo passar e podermos voltar a nos reunir e celebrar com tranquilidade e comunhão, também dentro dos nossos templos. As provações não podem acabar com a fé ou diminuí-la. Pelo contrário, usa, ó Deus, as provações de agora para fortalecer-nos na fé e assim permanecermos firmes nela, em alegria ou dor, ouvindo a voz do bom pastor e nos deixando guiar por ela. Vivemos na certeza de que conheces nosso coração, nossas necessidades e alegrias. És Deus próximo e presente junto ao Teu povo. Por isso, ó Deus, ouve também a voz do coração de cada um e de cada uma de nós. Tudo o que temos guardado em nós, nossas alegrias e dores, nossos medos e esperanças, confiamos nas Tuas mãos, quando oramos assim como Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Alimentados e alimentadas pela palavra de Deus, tendo vivido esse momento de comunhão, mesmo de forma distante, também queremos nos colocar sob a bênção de Deus, para que ela venha sobre nós e a partir de nós também se estenda sobre o mundo que nos cerca. Se também você aí na sua casa quer abrir a sua mão para o alto e assim se colocar sob a bênção de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Que o bom pastor, o qual nos quer bem perto dele, guie a cada um e a cada uma. Que nossos ouvidos sejam atentos à sua voz e permaneçam sempre abertos a ouvir e a seguir o que Cristo ensina. Que possamos caminhar sempre na companhia de Cristo e que esse Cristo abençoe e proteja a cada um. Que essa nova semana que se inicia possa seguir e ser vivida na paz de Deus e com a sua proteção constante. Amém.